Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, aqui o Éder Casquel. Se inscreva, dá o seu like, compartilhe também esta mensagem com mais alguém. Estamos falando sobre os dons espirituais, né? São manifestações dadas sobrenatural por Deus na igreja, através do precioso e maravilhoso Espírito Santo. Vamos tirar algumas lições importantes que podemos tirar sobre os dons espirituais. Primeiro, devemos procurar com zelo os melhores dons. A Bíblia nos recomenda em 1 Coríntios 12, 13. Então vamos procurar cada dia com zelo os melhores dons para podermos agradar ao Senhor. Segundo, os dons devem ser usados para benefício da igreja e não para o próprio proveito, né? Muita gente utilizando os dons espirituais aí para adquirir fortuna, riquezas, né? Nas terras dos viventes, enquanto a Bíblia diz que o dom espiritual que nós temos deve que ser benefício para a igreja e não para o proveito próprio, porque um dia nós vamos prestar conta do que fizemos com os dons que Deus nos deu, tá? Terceiro, devemos procurar desenvolver os dons. 1 Timóteo 4,14. Você tem um dom, você não vai deixar o teu dom, né? Aquela manifestação que Deus te usa parado. Você vai procurar desenvolver cada dia os dons de Deus na sua vida. Quarto lugar, se os dons não forem bem usados, poderão provocar confusão no meio da igreja, causando escândalo para a obra de Deus, né? Muitas pessoas, se você tem o dom, mas você, como nós falamos, você não soube desenvolvê-lo para a edificação da igreja também, porque o dom não pode ser para edificação própria. O dom que Deus te deu não é para a sua vanglória. O dom que Deus te deu não é para a sua exaltação e a sua edificação só, mas é para a edificação do corpo de Cristo. É para ajudar mais alguém, é para socorrer mais alguém, é para orar para mais alguém, é para cantar para mais alguém, né? Aquilo que Deus tem na sua vida, tá? Quinto, o exercício dos dons não indica o grau de espiritualidade de uma pessoa, como fala lá em 1 Coríntios 1, do 4 ao 7, em 1 Coríntios 3, 13. Não indica que você é melhor do que ninguém, né? Não indica, porque eu tenho dom, eu sou melhor do que quem não tem, porque eu falo em língua, eu sou melhor do que quem não fala. Eu profetizo, então eu sou mais do que o que fala em língua. Não, eu interpreto a língua. Então não, meus amigos. Então este dom, ele não indica espiritualidade, ele indica uma operação espiritual do Espírito Santo agindo nas nossas vidas para edificação do corpo de Cristo, tá? Os dons são dados, né, a cada pessoa pelo Espírito Santo e são habilidades que devem ser usadas para edificação da igreja, né? Voltamos a falar de novo no ponto 6, porque elas são dadas pelo Espírito Santo para cada um: dom de louvar, dom de pregar, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de poder, né? Dons que existem. Depois nós vamos falar as classes dos dons, depois vamos falar os dons por si, né? Então, esta manifestação, esse dom que é dado pelo Espírito Santo é usado para edificar a igreja. A visão deve estar em edificar a igreja, a visão deve estar em ganhar almas, a visão deve estar no reino, tá? Sétimo, as pessoas recebem diferentes dons, algumas mais de um. Todos têm dons que vêm do Espírito Santo e são importantes e úteis, tá? As pessoas recebem diferentes dons, né? Mais de um, às vezes, a pessoa recebe, né? Mas todos têm algo de Deus, tem um dom que Deus te deu, que você pode desempenhar: o dom do socorro, o dom do apoio, o dom, né? Você vai descobrir aquilo que Deus te deu, o dom de Deus que tem na sua vida. Em 1 Coríntios 12, 4 ao 7, Paulo ensina que há dons diferentes, há ministérios diferentes, e então vai ter resultados diferentes.
Às vezes o teu dom não vai ter um resultado tão grande igual você, né, imaginava como teve na vida de uma outra pessoa. Mas o importante de tudo é que Cristo seja glorificado em tudo e em todos, né? Porque Noé, né, se fosse ver o seu dom de pregador, 120 anos, não ganhou não ganhou sequer uma alma, né? Somente a sua própria família. Ele não tinha dom, tinha um grande dom, um pregoeiro que anunciou para que eles não estivessem onde estão hoje, né? Naquela geração toda do planeta Terra, Noé os avisou para que não estivessem, mas porém, né, não ouviram, não deram credibilidade mesmo, ele com o dom de marceneiro mostrando, se preparando e pregando, né? Mesmo assim, não teve sequer um resultado. Então os resultados são diferentes, né? Não teve resultado, mas depois que fechou a arca, todos viram o resultado, todos queriam correr, porém agora a situação era outra, né? Isso indica que cada um pode, né, ter, né, dons diferentes e ministérios diferentes e produzir diferentes resultados, sendo que todos devem honrar a Deus, né? O que produziu mais, o que produziu menos, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, porque está parecendo que aquele que produz mais quer pisar no que não produziu, e para o Senhor não é isso. Para o Senhor ele quer ver o quanto você se esforçou, o quanto você fez, né? Como ele diz na parábola dos talentos, para aquele que pegou um talento, enterrou, falou: está aqui de volta. Se eu fosse, você podia ter pelo menos colocado no banco, agora o juro já me serviria, né? No banco da fé, no banco da oração, que vai ter um juro, que vai ter algo aí que vai diante do Senhor, tá? Deus deseja, né, que os seus filhos trabalhem com resultados variados e diferentes, né? Assim que Deus provê a diversidade nos dons, no corpo de Cristo, que poderia todos pregar, todos cantar, e daí não tem, né? Então Deus trabalha com diversidade, então há essa diversidade, ele deseja que todos trabalhem juntos, porque quando desenvolvemos os nossos dons espirituais, a igreja é mais forte, a igreja caminha, a igreja vence os obstáculos que as trevas têm colocado na nossa frente, né? Importante termos interesse em buscar os melhores dons, usá-los para benefício da igreja, aprender a desenvolver os nossos dons, né, para não provocar confusão ou dificuldade no meio da igreja, e se lembrar que tudo que temos nós devemos ao Senhor. Se você tem um dom, glorifica a Deus. Se você deseja ter esse dom, buscar com zelo, vai para a oração, Deus vai te dar. Se for de profecia, se for de interpretação, se for de, né, discernimentos de espíritos, seja qual for o dom que você quer, vá buscar o Senhor, busque com zelo os melhores dons. Mas quando você receber, se lembre que não é porque você tem um dom que você é melhor do que aquele que não tem. Não é porque Deus te usa em profecia que você é melhor do que aquele que está sendo, para quem você está entregando a profecia, né? Você simplesmente está sendo um vaso, porque Deus quer falar com ele. A importância da mensagem está nele, que Deus quer falar é com ele, usando você. Mas que você possa continuar buscando os melhores dons, buscar desempenhando, ser um obreiro cheio dos dons na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.